O império medo persa será destruído, e eu, pois no primeiro ano de Dário, o medo levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, e agora te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será partido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com quem reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. O seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que estiverem trazido, e aquele que a gerou e que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E alguns anos eles persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino, e o rei do sul o tornará para sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se disparará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e este porá um campo grande, multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão, e a multidão será tirada, e o seu coração se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. A fim dos tempos, isto virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas, e naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e os levantará baluartes, e tomará a cidade forte. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com eles os retos. Assim ele fará. Ele lhes dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela, porém não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitos, mas um príncipe fará César o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços
de uma inundação serão varridos de diante dele, serão quebrantados com também o príncipe da aliança, e depois do concerto com ele usará de enganos e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. E partirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá nas guerras com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão coração atento para fazerem o mal, e à mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim em tempo determinado. Então tornará para sua terra com muitos bens, e seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhes aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será a última vez como foi na primeira, porque virá contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e tenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança, e os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, e os violadores da aliança, ele com lisonjas diverterá, mais o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias, e quando eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas, e alguns entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-á, e sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, e até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem ao Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios, os etiópios, o seguirão, mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir este par de muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel